Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A primeira edição do Espaço Trabalhista em 2025, essa parceria do canal da Prática Política com o canal Em Nome da Rosa, do companheiro Cristiano Araújo, que já está aqui na tela. Eu só tenho a agradecer mesmo a ele por essa parceria, pela insistência também no Espaço Trabalhista, pela generosidade de estar aqui, de retornar ao programa. Eu peço a quem acompanha ao vivo sempre que deixe o like no vídeo, que se inscreva nos dois canais, que participe pelo chat também, ter uma enquete para quem estiver acompanhando ao vivo, quem está acompanhando depois também tem a seção comentários aí. Mas, de pronto aqui, desejo boa noite ao Cristiano Araújo. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores. Fazia um tempo que eu não aparecia por aqui, né? Pois é, estamos retornando aqui ao Espaço Trabalhista. A princípio, faremos programas quinzenais, né? Conforme eu combinei aqui com o Cláudio. E hoje, pessoal, nós vamos voltar com um tema que me pertence, né? E pertence, de certa forma, aos trabalhistas, porque nas últimas eleições, o que nós vamos debater hoje, pelo menos em parte, que é a PEC 12/2022, uma parte dessa discussão nos pertence. Então, eu acabei olhando a emenda, a Constituição, também olhei os destaques, porque é importante a gente estar a par do que se trata o tema. Então, eu e o Cláudio, hoje, a gente vai conversar com vocês sobre o que se trata essa emenda constitucional, né? Vamos conversar sobre os destaques que foram feitos, né? Afinal, são 11 emendas que foram votadas. É verdade que nem todas foram aprovadas, né? Mas cabe a gente colocar aqui o que estava sendo discutido internamente, algumas polêmicas, né? E eu vou até contar um bastidor aqui de uma polêmica que eu arrumei nos tempos de inteligência artificial, né? Então, passo aqui a introdução ao tema, passo para o Cláudio, depois a gente começa essa conversa sobre esse projeto de emenda à Constituição. Ô, Cristiano, eu reforço o convite para quem está acompanhando a gente, que está chegando aqui no canal da Prática Política ao vivo, que participe pelo chat. Tem uma enquete que é uma enquete relacionada ao tema do programa, perguntando a quem está acompanhando a gente ao vivo se concorda ou não com o fim da reeleição, pelo menos nos termos que a PEC 12 de 2022 propõe, né, para os cargos do Executivo, mas também o chat está à disposição para que as pessoas possam também falar sobre a possibilidade de o fim generalizado da reeleição no Brasil, incluindo também os cargos eletivos no Legislativo. Eu quero só, para iniciar nossa conversa, compartilhar uma tela ilustrando um pouco dessa discussão, pelo menos o que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no mês de maio. Vamos lá para vocês entenderem pelo menos os pontos principais da proposta que já está em tramitação no Congresso Nacional e que avançou uma casa, né? É bem aquele jogo de tabuleiro mesmo, vai avançando, né? Casinhas, e a casa que avançou foi a casa da CCJ lá no Senado. É uma PEC de 2022, como disse o companheiro Cristiano Araújo, que propõe o seguinte, né, pelo menos o que foi aprovado, o relatório que foi aprovado no último dia 21 de maio, lá na CCJ, prevê o fim da reeleição em duas etapas, em 2028 para prefeitos e em 2030 para presidente e governadores, unifica as eleições municipais e nacionais em uma única data, a partir de 2034, a duração dos mandatos, né, de todas as funções eletivas em 5 anos, ou seja, já alterando o que nós temos hoje, né, que são 4 anos, isso a partir também de 2034, e a previsão de que vereadores e deputados seguirão, portanto, eles estão ilesos aí dessas alterações, eles seguirão sem impedimento para a reeleição. Cristiano, em que medida esta proposta ela é viável? Porque, por mais que tenha avançado uma casa, a gente sabe que há ali também o interesse de quem está fora da medida e daqueles que passarão a ter uma dificuldade maior ou, no caso, deixarão de ter a possibilidade de se reeleger, né? Bom, Cláudio, o primeiro ponto que me chamou a atenção em relação a essa proposição, né? Eu lembro que quando eu fui pesquisar, eu vi a matéria, né? Estava lá, PEC que acaba com a reeleição foi aprovada na CCJ. Eu digo, opa, peraí, vou dar uma olhada nesta matéria, vou saber como é que é, porque, como eu disse, é um tema que, em parte, nos pertence
e por isso eu achei interessante trazer para o programa. Então, Cláudio, a primeira pergunta que eu fiz a mim mesmo foi: por que só agora que decidiram que era uma boa terminar com o Instituto da Reeleição? Para quem não sabe, né, para quem é um pouquinho mais novo, né, em 97, o presidente Fernando Henrique Cardoso, por meio também de uma emenda constitucional, antes, né, não havia o Instituto da Reeleição, e de uma forma para lá de suspeita, para dizer o mínimo, ele foi lá, conseguiu aprovação, né, junto com seus pares no Congresso Nacional, a aprovação da reeleição no Brasil. E até então havia uns ruídos aqui, ruídos ali, mas nunca houve um consenso em relação à questão de acabar com o Instituto da Reeleição. E eu fiz essa pergunta: por que só agora? E aí eu estava vendo a entrevista do relator, Marcelo Castro, e a jornalista fez a mesma pergunta. Ela disse: tá, mas vem cá, senador, por que agora vocês decidiram que era interessante acabar com um Instituto da Reeleição? E ele rodou para cá, rodou para lá, rodou para cá, rodou para lá, e simplesmente não respondeu. A resposta dele foi para lá de genérica, dizendo que não, que isso foi fruto de longas conversas com o Senado, temos algum diálogo com a Câmara em relação ao tema da reeleição, porque, veja bem, nós chegamos ao entendimento de que a reeleição ela foi um mal criado, né, lá atrás, em 1997, e era o momento de nós passarmos por uma atualização, que não cabe mais isso, porque, veja bem, a reeleição ela prejudica a isonomia da competição entre os candidatos. Basicamente, ele está dizendo isso. Porque aquele que está no cargo executivo, porque estamos falando de uma eleição do executivo, não estamos falando do legislativo, perfeito? Então, ele entende que fere a isonomia quando tem a reeleição, porque eles aproveitam da máquina pública, ele tem uma visibilidade muito grande, e quando tem a reeleição, no entendimento não só do relator, mas de outros senadores, como, por exemplo, o Eduardo Girão, o senador, não vou lembrar o nome dele agora. O Carlos Portinho também, do PL não, do Rio de Janeiro? Não, aquele, o senador do Rio Grande do Norte. Não, do Rio Grande do Norte. Rogério Marinho, isso, Rogério Marinho, entre outros, isso, entre outros, eles entendem que na reeleição, o executivo ele pensa já na próxima eleição, então ele não toma decisões difíceis e ele está sempre pisando em ovos para que ele não se prejudique. Então, respondendo a tua pergunta, Cláudia, agora vai a minha autoria. Na minha modesta avaliação, a intenção dos parlamentares é fortalecer o próprio parlamento. Não, a intenção deles é, ao mesmo tempo que se faz com que se cresça a força do legislativo, que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes, em matéria orçamentária, nos conflitos com o judiciário, esta medida, a meu juízo, ela só privilegia os próprios mandatários do legislativo. Por quê, Cláudio? Porque os mandatos, os detentores de mandato do legislativo, como tu bem frisou na tua introdução, eles não terão eles terão a reeleição. Eles terão a reeleição. E eles ainda vão ganhar um ano a mais. Vão ganhar um ano a mais. Serão 5 anos e eles podem se reeleger sem interromper. Então, quem vai ter a estabilidade, que vai ter uma previsibilidade, que é um argumento que, inclusive, aparece dentro do relatório
do senador Marcelo Castro, não é o executivo que vai conquistar a estabilidade e a previsibilidade, sendo a eleição 5 anos. Não. Quem vai se beneficiar disso é o legislativo, porque ele vai ganhar 1 ano a mais e ele ainda vai ter a possibilidade de ficar se reelegendo, enquanto que o executivo vai ficar ainda mais enfraquecido, que é o projeto que eu tenho entendido que é um projeto que é histórico das nossas classes dominantes, da nossa classe política, de enfraquecer o executivo, de alguma forma tomar, eu vou pegar um empréstimo aqui da biologia, tomar uma medida profilática para impedir, por exemplo, que nós possamos ter eventualmente um presidente reformista. Então, eles agem para beneficiar o poder do qual eles ocupam e enfraquecem o executivo justamente para ele continuar cada vez mais fraco e nós temos uma preponderância cada vez maior do poder legislativo. Esse é o meu entendimento de o porquê que eles estão agindo nesse sentido. Ô, Cristiano, essa é a sua perspectiva, eu vou te emendar uma pergunta. Claro. Seria um atalho pro tal do semipresidencialismo ou algo paralelo? Porque a gente também acompanha que há, em alguma medida, uma discussão sobre o semipresidencialismo aqui no Brasil, né? Ou seja, a gente já tem na prática isso, à medida que o Congresso hoje detém a maior fatia do orçamento, né? Além disso, também haveria uma formalização com o semipresidencialismo, e a gente até viu, há pouco tempo atrás, uma discussão sobre 2030, ou seja, já estamos em 2025, então vai se aproximando de uma data-chave. Você entende isso como um atalho ou você entende também como mais uma medida paralela, no caso, correndo ali junta, para formalizar aquilo que na prática já acontece no Brasil hoje? Cláudio, desculpa eu te perguntar, mas tu andou lendo meus pensamentos? Tu andou Não, consultando? é que Porque foi você compartilhou exatamente, com a gente porque foi agora, né? exatamente isso que eu estava te dizendo. Eu vou fazer aqui mais uma revelação de um bastidor aqui para vocês. Eu pensei em dar um título para o Cláudio, dizer assim, ó, estratégia de pinça. É o que eu estou fazendo a leitura, tá? Que é uma estratégia de pinça, de cercar o executivo para forçar uma discussão que não está madura. E uma dessas discussões é justamente o semipresidencialismo, né? Tu enfraquece ainda mais o poder executivo para o poder executivo dando conta de que, opa, tá, mas eu não tenho mais quase autonomia nenhuma. Aí nós temos uma mudança de um presidente que talvez vai ter um outro entendimento, e ele pode deixar a discussão correr em relação ao semipresidencialismo, porque ele entende que talvez seria mais interessante, inclusive existe o grupo de trabalho que discute essa questão do semipresidencialismo, e a gente já sabe hoje que há muitos lobbies empresariais que são favoráveis ao semipresidencialismo. Por quê? Porque a agenda do Congresso Nacional ela é previsível. É verdade que hoje, com o presidente que temos, com o presidente anterior, não há uma diferença de agenda. Mas, digamos que aparece alguém diferente pinta por aí, e temos aí a oportunidade de ter um presidente reformista, um reformista de verdade. Se tu colocar uma proposta como essa, que enfraquece o executivo, e tu fazendo esta frente em relação ao semipresidencialismo, meu amigo, não vai adiantar nada se tiver, por exemplo, um presidente reformista no bolo, porque ele vai ter já o seu poder enfraquecido antes de qualquer iniciativa, qualquer discussão a respeito de uma mudança no status quo. Então, como nós temos essa agenda muito previsível do Congresso, que a gente sabe que é a mesma agenda dos setores empresariais, é a mesma agenda de boa parte da imprensa e também dos patrocinadores da imprensa, que são os bancos, que são o mercado financeiro, para eles essas discussões não são nada triviais, porque enfraquecem
aquilo que é a nossa tradição, que é um executivo forte. E o que eles estão fazendo, Cláudio, e aí vem a tua questão, que eu também concordo contigo. Sim, é uma espécie de um ataque coordenado, uma medida que vem junto para estabelecer outras discussões, entre elas a do semipresidencialismo. Ô, Cristiano, hoje, me preparando para o programa, para esse programa, né, eu fiquei pensando, e aí eu acho que é bom a gente fazer essas comparações, né? Quando a gente tem aqui no Brasil a possibilidade, por mais que a gente entenda que o sistema eleitoral brasileiro, não me refiro às urnas, mas me refiro à maneira como os partidos se dão e as escolhas também se dão nos partidos, muitas vezes não leva em consideração o que nós, cidadãos, pensamos, mas, no final das contas, nós vamos lá, votamos e elegemos aqueles que foram escolhidos pelos partidos para representá-los, né? E nós é quem escolhemos a partir da votação. Mas se a gente olhar para o mundo hoje, é cada vez mais raro, né? Cada vez mais difícil encontrar casos em que isso ocorre. Ao contrário, né? A gente tem no continente europeu, por exemplo, a realidade já há muito tempo do parlamentarismo em que os partidos, as bancadas escolhem quem vai para uma votação interna, ou seja, uma votação entre os pares, e aí desta eleição sai aquele que vai governar o país. E a realidade me parece ser essa também para esse século, né, em que casos como o brasileiro, em que o eleitor, por mais que ele não escolha quem vai disputar, mas pode escolher quem está disputando, que é o que a gente faz a cada 4 anos, tem se tornado muito difícil de se ver, né? Porque há um entendimento já mais ou menos consolidado no mundo que o melhor regime político seria o regime parlamentarista ou semi-parlamentarista, em que as escolhas se dão internamente, se dão pelos próprios pares. E o Brasil, me parece que não está de fora, pelo menos no Congresso Nacional, não estaria de fora. Eu quero também fazer uma questão, porque a gente tem ali, pelo menos nessa PEC, uma ideia muito um foco, ou um hiperfoco, no Senado. E aí você citou aqui alguns senadores bolsonaristas. Esses senadores bolsonaristas não escondem um projeto para ocupar o Senado. É interessante porque essa PEC ela foi protocolada em maio de 2022, ou seja, antes da eleição de 2022. Eu também não vi nada sobre a posição do Cajuru, que é um dos autores, eu não vi nada daquela época em que ele deixasse claro qual era o objetivo dele. Porque se a PEC foi protocolada antes do Bolsonaro perder a eleição, me parece que a intenção era evitar também, de alguma forma, ou mandar uma mensagem, pelo menos, de uma possibilidade de reeleição do Bolsonaro. Ou seja, nós não concordamos com a reeleição do Bolsonaro e agora também, a princípio, essa mensagem é voltada ao presidente Lula. Só que a minha questão é se tem aí algum projeto em marcha, algum plano em marcha, porque os bolsonaristas no Senado agarraram essa PEC e não só pela questão do fim da reeleição, mas com essas mudanças no Senado. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco dessas mudanças e se tem mesmo algum plano, digo bolsonarista para tentar resumir aqui, focando no Senado, ou seja, por meio dessa PEC, garantir uma eleição não só no ano que vem, mas em 2030, de mais senadores, e aí imagino que concretizar os planos que eles têm também para o STF. Bom, vamos lá, Cláudio. É importante a gente destacar as discussões internas que aconteceram. E assim, é normal a gente querer fazer paralelos com aquele que ocupa a cadeira presidencial e achar que daqui a pouco tem ali uma agenda do político A, do político B e tal. E claro, eu também, quando eu fui ler, eu estou lendo isso em 2025. É lógico que eu fiquei procurando alguma coisa que daqui a pouco os senadores poderiam estar colocando ali, que poderia trazer algum problema para o presidente Lula, né? E eu vou discutir isso, inclusive, depois até. Vamos lá. Só que assim, Cláudio, por incrível que pareça, e aqui tu estava colocando, inclusive, na tua introdução, que tu queria colocar na enquete. Tá, mas e aí, será que não era uma boa, de repente, a gente não colocar não só o executivo, por que não bota o legislativo? Bota essa brincadeira aí também. E é exatamente isso que bolsonaristas queriam. O Eduardo Girão, por exemplo, ele tinha uma emenda em que ele queria acabar com a reeleição de deputados federais e senadores. Ele tinha uma emenda a respeito disso. Só que aí, dentro da discussão interna,
essa discussão não foi para frente, porque eles entendiam que isso ia causar uma instabilidade, que isso iria afetar a segurança jurídica, que é um argumento bastante comum, né? Hoje, que não significa nada, muitas vezes, mas ele foi para discussão. Inclusive, no relatório, eu acho que tem isso explicado em relação à emenda do senador Eduardo Girão. Outra discussão que existia... Por que ele queria... desculpa te interromper, mas por que o Eduardo Girão estava defendendo isso, sendo ele um parlamentar? Já te explico, claro, e ele explicou, inclusive, ele defendeu, porque ele disse que ele queria uma alternância de poder, porque lá existiam inúmeros senadores que já estavam lá uma vida inteira. Então, ele entendia que era uma oportunidade que os senadores poderiam estar dando a outras pessoas de participar da vida política. Essa foi eu vi a manifestação do senador, né? Eu fui obrigado a ver, né? Para a gente entender o argumento dele, né? Assim como também assisti a manifestação do Marcelo Castro, né? Que é o relator, e ele, por exemplo, ele defendia, né? O mandato de 5 anos. Só que quando se falava do senador, que foi uma das pontas que tu puxou aqui, ele defendia um mandato de 10 anos, porque ele disse que viu, no exemplo internacional, que quando não há o Instituto da Reeleição, ele observou que é comum, quando é bicameral, a configuração, que é comum 10 anos para o Senado, e ele queria que fosse 10 anos, mas ele foi voto vencido dentro das discussões, inclusive o Eduardo Girão, o Carlos Portinho, e não lembro quem é o outro, mas lembro desses dois em específico, eles eram favoráveis que o mandato do senador fosse de 5 anos, que foi o que passou, né? Parcialmente passou, né? Mas ficou o mandato do senador para 5 anos, tá? E sobre o senador, é importante a gente destacar as regras de transição. Por quê? O Senado, vocês sabem, né? Há uma renovação de 1/3, depois 2/3, é isso, né? Certo? Tá. Aí a gente vai ter uma eleição, 2026, vamos renovar 1/3, certo? Aí esses caras completam o mandato e depois teremos uma outra eleição. E aí, esses eleitos em 2030 para o Senado terão um mandato de 9 anos para ficar 2039. E aí, em 2039, vai acabar a eleição alternada que nós temos hoje, que são renova 1/3, renova 2. Não, 2039 acaba. Vamos eleger os 81 senadores em 2039. Né? Essa é uma das mudanças que irão acontecer, além dessas que o Cláudio já colocou, né, em relação ao presidente, governadores, e também tem os prefeitos, né, Cláudio? Os prefeitos também vai ter a regra de transição, né? Os prefeitos eleitos, eles terão 6 anos de mandato no período de transição. Aí vão ficar no cargo até 2034 para poder completar, né, a periodicidade para dar aquela coincidência da eleição geral com as eleições municipais. É interessante a gente colocar essas particularidades em relação às mudanças, né, que está colocada aqui nesse texto base, que foi a votação da CCJ e que foi aprovado pelos nossos senadores. Cristiano, eu quero entrar agora num assunto, ainda dentro desse tema, mas numa particularidade, porque eu escuto por aí que as pessoas são contra a reeleição. É muito difícil eu encontrar alguém que Inclusive, seja... Cláudio, teve pesquisa mostrando que 56% dos eleitores
eram favoráveis, e eles inclusive jogaram dentro da polarização, bolsonaristas e petistas, e eles concordando que não, tem que acabar esse negócio aí de reeleição, isso aí já virou bandalheira, tá certo mesmo, tem que acabar com esse negócio. Então, é o que eu escuto. Inclusive, eu fui pesquisar, tem pesquisa do Datafolha do ano passado que diz o oposto, né? Que as pessoas são contra o fim da reeleição. Aí, a pesquisa mais recente, se eu não estiver enganado, da Genial Quest, né? Diz que a maioria é a favor do fim. O que importa é que quando você vai em qualquer lugar e pergunta assim, você é a favor ou contra a reeleição? As pessoas geralmente falam que são a favor do fim da reeleição, ou seja, são contra a reeleição, e até tem não sei se você já escutou isso, mas eu escuto às vezes falando assim, porque o gestor, ele faz tudo no primeiro mandato. Aí, no segundo mandato, como ele já não pode mais se reeleger, e também como ele já conseguiu a reeleição, ele já não faz tanto assim. Então, seria importante não ter a reeleição, porque aí, além de permitir a alternância de poder, também garantiria que os serviços públicos, ou as obras, enfim, seriam concluídas, porque o gestor, né, que estaria chegando ali também gostaria de deixar o nome dele e fazer a gestão dele. É essa percepção que eu tenho. Contudo, é impressionante a taxa de reeleição no Brasil. É impressionante. Eu fiz aqui um catado e vou compartilhar com você para a gente até analisar juntos aqui. Cara, é impressionante. Você pega os dados. Vamos começar pelo presidente da República. Desde 98 para cá, só o Bolsonaro não se reelegeu. Então, para vocês terem uma ideia, como há uma adesão à taxa de reeleição para presidente da República. Aí nos estados, o cenário não é muito diferente. Tá vendo essa barrinha vermelha? São os candidatos que tinham a possibilidade de se reeleger e foram reeleitos desde 98 para os governos estaduais, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. E quando a gente pega para prefeito, é impressionante também, com exceção de 2016. E aí, se o Cristiano quiser analisar um pouco do contexto de 2016 ali, né, jornadas de junho de 2013, enfim, aquela ebulição social no Brasil, mas com exceção de 2016, todos os outros anos em que teve eleição municipal, os candidatos com a possibilidade de se reeleger, eles se reelegeram. Em 2024 foi absurdo. Olha aí, em 2024. Né, 2024 e 2022, né, 2024 para a prefeitura e 2022 também. Olha só, de 20 candidatos aos governos estaduais de 2022 que tinham possibilidade de se reeleger, 18 se reelegeram. E aí, quando a gente chega nos municípios, a gente está com um número, né, aproximado não, de pouco mais de 2 mil, quase 3 mil candidatos a prefeituras, né, as prefeituras municipais no ano passado, 2.461 conseguiram se reeleger. É impressionante a taxa de reeleição no Brasil, sempre superando ali a marca de 60%, alcançando níveis históricos e recordes nas últimas duas eleições, né? E aí eu te devolvo a palavra. Que contradição é essa, Cristiano? Em que as pessoas não querem a reeleição, mas quando está lá na urna, vota pela reeleição. Pois então, Cláudio, eu também, cara, quando eu vi essa questão aqui da pesquisa que apontava que a maioria das pessoas, quase 57%, era favorável ao fim da reeleição, eu digo, mas onde é que... Não, eu digo, não, isso aqui só pode ser teoria de agendamento. Não tem outra explicação. Porque eu lembro que eu fiz um programa junto com o Cláudio da eleição de São Paulo e a gente viu que a taxa de reeleição era absurda. E a gente verificou isso em outros estados. A gente fez um programa especial aqui, eu e o Cláudio, sobre as eleições, e a gente verificou uma taxa de reeleição absurda. Então, quer dizer, a realidade não bate com aquilo que as pesquisas apontam. Por isso que eu digo, né, que eu acho que é muito mais uma teoria de agendamento do que qualquer outra coisa, porque a prática mostra outra coisa. A prática mostra que quando o cidadão ele acredita que aquele candidato, seja o vereador, seja o prefeito, seja o presidente da República, o governador, se ele entende que ele fez um bom trabalho, ou ele acredita que o outro é o menos pior, ele vai lá e premia esse legislador, esse executivo. Se ele acha que está ruim, ele vai lá e pune, como, por exemplo, aconteceu no Ceará, que nós discutimos. O povo cearense entendeu, né, que o Sarto fez uma péssima gestão, independente de se está certo, se não está, eu não estou aqui para fazer o julgamento, mas o povo entendeu que ele fez uma gestão desastrosa, o resultado, ele amargou um resultado pífio e foi punido
pela população de Fortaleza por entender que ele fez um péssimo mandato. E aí eu já dou aqui a minha opinião em relação ao fim da reeleição no Brasil, se é uma boa. Eu acho péssimo. Eu acho péssimo, porque não, porque exatamente nessa questão que eu estou colocando, porque ela tira a oportunidade do eleitor de premiar ou punir o gestor, que ele entende que fez um bom ou um mau trabalho. Porque é assim que tem sido as eleições. Desde que instituímos a reeleição, tem sido assim. A gente vai lá e confirma o voto se a gente entende que o gestor fez um trabalho ok, né? Se ele fez um trabalho ruim, a gente vai lá e pune e coloca outro. Se nós acabarmos com a reeleição, meu amigo, a gente só vai estar trocando o gestor e ele não vai ter a devida punição se ele fez uma má gestão. Só vai acontecer a troca. É o máximo que vai acontecer. Além do mais, já vou adiantando aqui, né, um dos argumentos que é muito ventilado pelos senadores é de que a reeleição, quando ele trabalha pela reeleição, a tendência do gestor é que ele trabalhe pelo curto prazismo. Aí eu fico pensando, Cláudio, se tu colocar 5 anos para um prefeito, para um presidente, para um governador, tu acha mesmo que tu não estará reforçando ainda mais a ideia do curto prazismo? O que um ano vai mudar na vida de um prefeito, de um governador, ou não vai mudar rigorosamente nada para ele ter 1 ano a mais, porque existia essa polêmica. Não, não, mas 4 anos é muito pouco, porque, veja bem, aí vai ficar o prazo muito curto. Vamos dar mais 1 ano, como se isso fosse fazer uma diferença gigantesca um gestor ter apenas mais 1 ano para que ele possa ter aquilo que ele prometeu em campanha. Então, assim, Cláudio, eu não diria nem que é um contrassenso, mas é um nonsense legislativo que os nossos senadores estão cometendo. Cristiano, eu quero entender de você o que você pôde apurar em relação à Câmara dos Deputados, porque até onde eu tinha visto, a única divergência dos deputados é com relação à ideia de unificar as eleições, porque isso Uhum. prejudicaria os prefeitos na concepção dos deputados. Nenhum deputado, até onde eu vi, trouxe para a baila exatamente esses questionamentos que você fez, do tipo, olha, o prefeito não vai sair prejudicado, porque ele sequer vai ter a possibilidade de reeleição e vai ganhar somente mais 1 ano para o mandato. Eu não vi ninguém defendendo os prefeitos, né, com esse argumento, porque aquilo que você falou no início desse programa faz todo sentido, quando a gente pensa que já vivemos sob a lógica de um semipresidencialismo, ou seja, em que o Congresso dá as cartas, e que essa proposta, se for promulgada em algum momento, ela só viria a consolidar esse estado que a gente já vive. Ou seja, mudaria muito pouco para os próprios congressistas, mas seria uma grande diferença, ou seja, mas um grande obstáculo para aqueles que estão no executivo. Então, seria como um checkmate, né? Ou seja, agora vocês já não têm mais atribuição nenhuma, a não ser pode concorrer, pode disputar, pode concorrer, pode ganhar a eleição, mas já não vai ter tanto mais o que fazer, porque sequer vai ter, digamos, aquele objetivo de garantir uma reeleição, como aconteceu ano passado também em vários municípios, né, em que o prefeito foi eleito em 2020, em 2024 eles conseguiram não só se reeleger, mas com votações expressivas, ou seja, para se Uhum. gabar, né, também posteriormente de que não só fizeram uma boa gestão, como foram, como você falou, recompensados pela população com uma votação expressiva. Mas a minha pergunta é, o que os deputados pensam dessa proposta, uma vez que eles, em tese, representam os prefeitos, também, de alguma forma, representam os governadores, eles representam aqueles agentes que estão no executivo e que seriam muito prejudicados com essa medida. Perfeito. Cláudio, então, aí é que está. Eu te confesso que eu não fui procurar a palavra dos deputados federais. Por quê? Porque, assim, tem algumas questões aqui para mim que eu precisava elucidar um pouquinho melhor,
né? Então, eu realmente, assim, eu vou ficar te devendo isso. Eu vou pelas palavras do relator, né? O senador Marcelo Castro, que disse que já teve alguma conversa com os deputados. Ele disse que essa conversa não amadureceu ainda, é uma discussão que tem que ser feita ainda, né? Porque tem que passar pela votação, em 2 turnos, um fórum qualificado, aquela coisa toda, para depois ser discutida pela Câmara. Mas o senador diz que já teve algumas conversas com alguns deputados federais que concordam com o fim da reeleição, tá? Em relação ao fim da reeleição, ele foi mais claro, sim, em relação a essa questão. Agora, Cláudio, vamos lá, algumas besteiras que eu ouvi por aí em relação a essa questão das eleições gerais unificadas. Um dos argumentos que eu ouvi geniais, ditos pelo ministro, desculpa, pelo senador, foi de que, e não foi só ele, tá? Eu vi outros senadores também dizendo isso, inclusive está no relatório, tá? Quem quiser pode ler o relatório que está lá. Eu não estou aqui inventando nada. Ele disse assim, ó, que um dos argumentos que embasam a ideia de fazer o pleito unificado é o princípio da economicidade. Eles acreditam que vai ficar mais barato se tu fizer uma eleição geral e unificada, né? Eu digo, não vai, não vai. Eu acredito que não vai. Porque, Cláudio, imagina, hoje eu fui pesquisar isso, tá, Cláudio? Por isso que eu tenho alguns pontos que eu vou ficar te devendo, tá? Eu fui pesquisar isso, a eleição, salvo engano, em 2022, eu estou falando só de campanha eleitoral, fundo partidário, essa parada aqui, tá? Que é própria dos detentores de mandato. Só ali o gasto já girou, Cláudio, perto dos 10 bilhões, tá bom? Só ali, próximo aos 10 bilhões, tá certo? Aí, Cláudio, eu quis saber, opa, mas espera aí, mas há uma série de outros gastos relativos a uma eleição que parece que esses caras estão se fazendo de maluco, porque não é só eles. E a justiça eleitoral? Porque TSE, TRE também tem que se programar. E eu disse, quando é que será que saiu uma eleição, a última eleição? Aí eu fui olhar a proposta de lei orçamentária anual de 2025, se eu não me engano, o orçamento é de mais ou menos uns 11 bilhões, mais ou menos por aí, tá? Que vai ter para a eleição. A eleição municipal, aquela de 2024, eu estava olhando os gastos, se eu não me engano, gira em torno de 5 bilhões, tá? Eu estou falando só de números, gastos, eu não estou falando de empenho em tecnologia, segurança, eu não comecei a falar de treinamento de mesários, de servidores, logística para transportar a urna, mais lugares à disposição para que tu possa ter os colégios eleitorais, né, claro? Pô, é uma eleição maior e tudo mais, tu vai precisar ter um gasto com logística muito maior, vai ter um treinamento bem maior também, vai ter que ter mais equipamentos, mais pessoas para trabalhar, né? E a apuração, Cláudio, até onde eu sei, nós já tivemos 2 eleições contestadas no Brasil. Aquela vencida pela ex-presidente Dilma e a vencida pelo presidente Lula recentemente, né, que juram alguns aí que houve manipulação de resultado. Cláudio, se nós tivermos uma eleição em 2034, caso venha a aprovação, nós vamos ter eleições para Senado, prefeitos, presidente, governador, vai ter que escolher 9 para botar na urna. São 9 para colocar dentro da urna.
Cláudio, isso vai demorar demais para fazer a apuração dos dados. E imagina, a Justiça Eleitoral provavelmente, acredito eu, não sei, mas suspeito que vai ter que ter uma capacidade, vai ter que aumentar sua capacidade de armazenamento de dados. Por quê? Porque ela vai ter que tratar, né? São 9 para eleger. 9 para eleger. Então, assim, ela vai ter que computar muito mais dados do que hoje. E eu acredito que vai acontecer problema. E aí, qualquer problema que rolar, já vai vir a chapelada de alumínio dizer que houve fraude na eleição, vai acontecer uma certa, pode acontecer, não que vá, mas pode acontecer uma judicialização do resultado, né? Esse é um dos pontos. Quer mais? Tu falou sobre os prefeitos, né? Tem um ponto, Cláudio, que parece que os caras estão se fazendo de maluco. Por isso eu acho que eles estão naquele método nacional atrapalhismo. Não é para ajudar, o negócio é atrapalhar. Por que eu estou dizendo, Cláudio? Eu tenho visto na imprensa, muitas vezes até a classe política fala que os debates hoje estão muito nacionalizados. Cláudio, se tu unificar a eleição, tu vai nacionalizar ainda mais a eleição. A possibilidade disso acontecer é muito grande. Aliás, até digo mais, é possível que a eleição nacional, presidente da República, ofusque as discussões locais, prefeituras, para prefeito, vereador, governador de estado, porque as pessoas podem estar preocupadas com a polarização do candidato A, candidato B, aí as pessoas desconectam dos temas locais e dos temas dos seus respectivos estados nacionais, entendeu? Desculpa, os seus entes subnacionais, perdão. Então, Cláudio, tem esses pontos que eles querem fazer transições, querem economizar, porque eles acreditam que se tiver eleições 5 em 5 anos, vai se gastar mais. Eu não acho isso. Eu acho que vai gastar muito mais, vai dar muito mais problema do que ajudar, e eu acho que isso é intencional, não há intenção nenhuma de melhorar. Não é à toa, Cláudio, que nós estamos falando de uma reforma política isolada. Eu tenho até vergonha de falar que isso pode ser uma reforma política. É um remendo, é uma jabuticaba criada pelos senadores para, de alguma forma, causar uma confusão. E, Cláudio, quem que vai conseguir se concentrar vendo 9 para te votar? Cláudio, como é que tu vai te concentrar nos temas? Hoje a gente já tem uma confusão, né, sobre os temas. Aí daqui a pouco tem um cidadão que está cobrando do candidato a vereador uma incompetência que é do senador, que é do governador, que é do presidente da República, né? Então, eu vejo que isso vai mais atrapalhar do que ajudar. E assim, é curioso esse dado a respeito da economicidade, porque assim, eu procurei em vários lugares, como eu te disse, eu te trouxe aqui os dados relativos à justiça eleitoral, dados dos gastos das eleições 2022, 2024, mas a gente não vê presente em relatório em lugar nenhum, não vê nem essa discussão sobre o impacto econômico da proposta. E aí, Cláudio, eu quero chegar num ponto central, já que falei de impacto econômico da proposta. Quando nós falamos de uma proposta que vai beneficiar os mais pobres ou que vai mexer com algum lobby, aí, Cláudio, tem que mostrar o impacto financeiro, o quanto que isso vai custar aos cofres públicos. Aí tem lá os cálculos anuais, cálculos, sei lá, de uma década, se for o caso, de mostrar o quanto que isso vai impactar nas contas públicas. Mas é curioso que uma proposta como esta, que vai mudar calendário, que vai mudar a forma como serão conduzidas os trabalhos na mesa diretora, os mandatos,
regras de transição que não eram tão pacificadas, que teve que haver um debate entre os pares para se chegar a um consenso. Isso não tem a planilha apresentando os gastos. Isso não existe. É simplesmente, não. O nosso critério é a periodicidade. Se tivermos eleições em 5 anos, vai sair mais barato. E tem outras coisas assim que chega a ser surreais nos argumentos dos nossos senadores. Previsibilidade, curto prazismo. Previsibilidade como? Tu tem um mandato de 5 anos. Quem vai te garantir, Cláudio? O Cláudio é meu vice e eu cumpri meus 5 mandatos, o Cláudio estava na minha chapa. Como é que eu vou garantir que o Cláudio vai dar continuidade às políticas de Estado que eu criei? O Cláudio discorda de mim, estava na minha chapa, mas ele discorda de mim, acho que o caminho é outro. E aí, como é que fica? Né? Vai atrapalhar mais do que ajudar. E outro ponto, Cláudio, que assim eu acho meio preocupante, eu acho bem cínico de parte também dos senadores. Eles dizem, não, tem que acabar com a reeleição, porque ela não é isonômica, ela não garante a competitividade, um ciclo de renovação, isso tudo que eu estou dizendo, tá, pessoal? Foram palavras do relator, se vocês quiserem, tá também no relatório, né, do texto base, que foi a votação na CCJ, tá? Tudo que eu estou dizendo aqui, algum deputado disse, ou tá no próprio relatório, tá bom? E sou hipócrita, Cláudio, porque como assim? Aí quer dizer que o problema é o executivo ele ter uma reeleição e o deputado e o senador e o vereador segue firme, inclusive ganhando 1 ano a mais, Cláudio. E aí, não, isso não prejudica a isonomia, não tem a perpetuação no poder, não. Então, assim, chega a ser bizarro a gente ver esses argumentos vindos dos nossos senadores, quando eles ganham 1 ano a mais e eles estão fora da discussão a respeito da reeleição. E aí os caras vêm falar do executivo de estar se perpetuando no poder. Chega a ser bizarro o negócio. Você falou aqui sobre a intenção, né? E a intenção é essa mesmo, né? A intenção é de tornar o que já é bem bagunçado hoje caótico e também validar a narrativa, né, de que é preciso mudar o regime político no Brasil, porque é insustentável para o Brasil e isso é muito intencional, né? Enquanto você falava, porque eu entendo, ô Cristiano, que se o Brasil for discutir o fim da reeleição, tem que ser o fim da reeleição generalizado para todos os cargos eletivos. Porque aí pelo menos se justifica sob o argumento de que está havendo alternância de poder e ao mesmo tempo abrindo espaço para novas figuras, né? Porque é bom deixar Acrescento claro, mais, inclusive, Cláudio, faria com que os partidos tivessem que trabalhar os seus quadros internos para eles se qualificarem em concorrer. perfeito. Teria até esse benefício pensando numa vida política também considerando os partidos, né? Então, os partidos servindo como bases mesmo, né, para a formação de lideranças que vão ocupar os cargos por esses mesmos partidos. E eu também quero destacar que a discussão aqui é o fim da reeleição, ou seja, 2 mandatos consecutivos e não um impedimento legal para que a pessoa possa se candidatar quantas vezes quiser e ocupar o cargo, né, mais de uma vez, né? Porque há também, com a eleição do Trump ano passado, né, se discutiu como lá nos Estados Unidos o presidente pode ocupar, o candidato pode ocupar o cargo de presidente por 2 vezes, mas não pode concorrer mais, porque ele já não poderia ocupar mais o cargo, por mais que ele disputasse não eleições consecutivas, né? Aqui no Brasil, não. Tanto é que o Lula está no 3º mandato, e se o Lula quiser ano que vem vai poder se candidatar de novo, e se eventualmente em 2034 estiver vivo e com saúde quiser voltar, né, à vontade. Pensando nisso, ele poderia voltar. Então, é só essa distinção. Mas só para passar a palavra para você com um dado, cara, a gente concorda, eu acho,
eu vou falar por mim, né? Não sei você, mas o fim da reeleição para o Congresso Nacional, para a Câmara e para o Senado, seria assim tão saudável, porque eu entendo que alguém possa falar assim, mas Cláudio, você não viu as últimas eleições e que só foram eleitos quadros novos, mais da direita e tal? Mas não é melhor, eu pelo menos vou compartilhar isso aqui, não é melhor ter lá, sei lá, um Cleitinho do que ter lá alguém da família Lobão, ou alguém da família Calheiros, ou alguém da família lá do Barbalho, entendeu? Que tá lá, que o pai tava, que o avô tava, e que o filho tá, e que o neto vai estar. Tá. Eu Uhum. sei que o Cleitinho já tem uma família também na política, colocou os irmãos todos, ele tá seguindo por esse caminho. Mas eu não tô aqui, eu só citei ele como um exemplo, porque por mais que você tenha essa renovação só pelo lado da direita, eu acho que, já que a gente está pensando na vida institucional do país, naquela ideia de que não é possível mudar e que só tem essas instituições e que essas instituições têm que ser ocupadas por pessoas, eu prefiro, sendo muito sincero, alguém que surja, mesmo que não concorde com ele, do que ter lá o Renan Calheiros, o filho do Calheiros, o neto do Calheiros, entendeu? Ou a família Barbalho, ocupando essas cadeiras ou essas posições há décadas, ou até, se a gente pensar em algumas famílias, séculos. Então, eu tenho aqui uma tela só para mostrar uma matéria do site da Câmara, da taxa de renovação da Câmara. E é engraçado, são eles que estão discutindo, o Senado agora, né? Mas a Câmara pode Uhum. também discutir na Sim. sequência, são eles que estão discutindo o fim da reeleição, essa história toda sobre mandatos, e aqui é a matéria de 2022, ó, depois da eleição, né, no dia 3 de outubro de 2022, tá aqui, ó, com mais deputados reeleitos e menos novatos, renovação da Câmara será de 39%. E aí, quando a gente baixa aqui, né, esse índice de renovação, veja só, como sempre ficou em patamares muito baixos, porque é isto, na Câmara dos Deputados quase não tem renovação, entendeu? Não Uhum. tem. O cara se reelege, mas não é que ele se reelege duas vezes. Não, ele vai se reelegendo 6 mandatos, 8 mandatos, vai ficando. Só sai de lá quando morre, não é um exagero. Então, Cristiano, eu te devolvo com essa. Cara, não é só o que você está falando aqui de ser insano a discussão, mas tem uma intenção que você já trouxe aqui de causar, né, de causar o caos, ou seja, talvez validar na frente lá o discurso e a narrativa de semipresencialismo, e ao mesmo tempo é descarado que quem hoje ocupa cargos eletivos subsequentes, então vão ocupando vários anos, eles não serão atingidos em nenhum grau, ao contrário, vão ganhar ainda mais um ano, como você falou aqui. Exato, perfeito. E eles vão ter a máquina do lado deles. Eles estão reclamando que o presidente, o prefeito, o executivo, né, tem a máquina e aí a máquina causa uma desigualdade com os outros candidatos. Ué, eles vão ter um ano a mais e vão poder se reeleger o quanto quiserem, e aí, em relação a isso, não tem desigualdade nenhuma, está tudo certinho, todo mundo tem o direito de chegar lá. A gente já viu aqui, né, nós temos os dados ao nosso favor, mostrando que essa realidade não bate. Mas, Cláudio, vamos lá. Eu tergiversei bastante aqui, que eu até esqueci o que eu ia dizer. Ah, lembrei. Tu falou sobre causuísmos, tá? E tu falou aí sobre presidente Trump, né? E lá tem uma particularidade que quem ocupou 2 vezes a cadeira da presidência da República não retorna mais, certo? Pois um velho conhecido nosso, o senhor Sérgio Moro, senador, ele colocou uma das emendas que, entre elas, existia a possibilidade de não poder se recandidatar, mesmo que ele tivesse quer dizer que a reeleição tivesse sido intercalada, igual nos Estados Unidos. Ele queria fazer igualzinho. E aí, Cláudio, de novo os causuísmos da política. O Sérgio Moro, eu até acho assim, que até nem for, pode ser que ele não tenha pensado no Lula, tá? Pode ser que não. Ele é muito amor com os Estados Unidos, com a institucionalidade americana. Acredito que pode ter sido isso. Mas eu não descarto também que ele não pode ter pensado no Lula na ocasião. Ah, parece loucura minha? Não, não é tão loucura se tu parar para pensar.
Vamos supor que o presidente Lula decida, eu não vou concorrer em 2026, deixa para qualquer um aí, vou dar um descanso e volto em 2030. Outra loucura que eu estou colocando. Mas do PT, não se espantem se os caras fizessem uma loucura dessa. Porque vocês sabem, 2030, se o Bolsonaro não for preso, o Bolsonaro está de volta na disputa em 2030, hein? E aí o Lula talvez quisesse reeditar um confronto com o Bolsonaro em 2030, porque daqui a pouco, no cálculo político interno do PT, mas deixar o caminho livre assim, sem o Lula para enfrentar o Bolsonaro, e pode ser que dê ruim para nós. Melhor deixar o Lula lá, né? Deixa o Lula em stand-by agora para ele concorrer com força, o pessoal esquece aí tudo que ele fez de ruim, né? Deixa o Lula descansar, depois a gente vem com aquela história do saudosismo, do tempo do Lula, a gente volta lá para 2002 de novo e vamos embora para mais uma campanha. Se fosse aprovado, mas não foi, tá? Foi rejeitado essa emenda, mas eu não descarto, não dá para descartar que o Sérgio Moro em algum momento pode ter pensado remotamente, mas e se o Lula de repente não concorre em 2026, ele decide concorrer em 2030? Melhor eu botar essa emenda aqui, daí se o Lula quiser voltar, eu dei o checkmate no Lula. Agora, deixa eu contar uma que não, Cláudia, sinceramente, não tem como pensar que isso não foi pensado no Lula, tá? Qual a idade do Lula? O Lula não tem 80 anos ainda, né? Tá, mas quando ele concluir o mandato dele, ele vai ter chegado aos 80, certo? Uma das emendas que foi também recusada, não me pergunte o nome do sujeito, é um sujeito completamente desconhecido para mim e acho que para o público geral também. Tá? Depois tu pode pesquisar ali no texto base, tem a parte das emendas, e aí tu vê o nome ali do senador que colocou esta emenda. Mas essa emenda, ele queria colocar o seguinte, que não podia mais concorrer ao cargo executivo se completasse 80 anos. E aí eu fiquei pensando, cara, aqui não tem como não pensar que isso aqui foi desenhado para o Lula, né? Que o Lula, né, vai ter 80 anos e tal, né? Eu digo, porra, cara, isso aqui é impossível não pensar que o cara não fez pensando no Lula. Depois, se quiser aí, por curiosidade, saber quem é o senador, mas eu sei que, como eu falei, né, foram 11 emendas, né? Foram aprovadas a Foi emenda o 1, senador 2, Foi o pode falar. senador Messias de Jesus, do Isso, Republicano, lá de Roraima. Então, isso, foi ele Messias de mesmo. Jesus. Isso. Aí, assim, foi aprovada a emenda 1, 2, 3, 4, a 8 e acho que é isso. Não, é 9, eu acho. Acho que é isso. Perfeito. E o resto eles recusaram, né? Porque daí tinha alguns absurdos e algumas coisas, as discussões acabaram não avançando, né? Mas existia essa ideia aí, né, do Sérgio Moro de limitar, né, mesmo que fosse intercalada, não podia mais concorrer, igual acontece nos Estados Unidos. E existia essa emenda de colocar a idade máxima para 80 anos para o presidente e para o vice-presidente, como colocou o Cláudio aqui. E aí, como eu disse, não é impossível, cara, tu não lembrar do Lula, né? Que foi feito por Lula isso aqui. E assim, Cláudio, antes de eu entrar na transmissão, de novo, Cláudio, tu viu, né? Estamos falando do executivo, certo? Estamos falando do executivo. Por que não botaram, por que alguém não colocou? Alguém assim que tem ali um foguinho, não colocou? Não, quem sabe a gente não bota aí também para o legislativo. Para que deixar esses caras aí com 80 e poucos anos aí dentro? Não, né? Tem gente, como tu falou aqui, né? Que está com a família já há algum tempão na política, às vezes tem 80, 85. O Sarney, por exemplo, Sarney ficou na política aí até os 90 anos. Aí vai melindrar o companheiro do legislativo? Não, né? Nosso objetivo, e isso eu tenho colocado muito claro aqui, o objetivo não é enfraquecer o legislativo, é dar previsibilidade, porque a agenda está sendo carregada
por eles, e como colocamos aqui, a ideia é forçar uma outra discussão. Eu tenho isso muito claro, assim como o Cláudio, de que isso aqui é um atalho, é um movimento de pinça para forçar uma outra discussão, ou uma rendição a uma discussão que pode ser agradável para um grupo político, como pode não ser agradável. Mas, dado o cenário, se acontecer a aprovação, o presidente realmente se tornar uma figura quase inócua, força a discussão do semipresidencialismo, entre outras discussões que podem fazer com que o poder legislativo ganhe cada vez mais protagonismo, como nós já vínhamos observando isso desde 2015, e isso só foi se aprofundando conforme o tempo. Ontem eu estava aqui no canal, né, falando um pouco sobre os interrogatórios com o professor de direito, e, claro, para o programa eu fiz questão de recordar os megaprocessos, a começar pelo mensalão. E o mensalão ele consistia no que é o orçamento secreto e no que são as emendas hoje. Então, se lá atrás, em 2005, ou seja, 20 anos atrás, foi considerado um escândalo de corrupção a compra de votos no Congresso Nacional, hoje isso está institucionalizado, né, desde 2015, pelo menos com as emendas impositivas e com a maneira como isso é tratado, inclusive, no noticiário, porque há pouco tempo atrás, a coisa de 5 anos atrás, 2020, 2019, 2020, quando se falava de orçamento secreto, né? Exatamente. Tratava de orçamento secreto e falava, tentando levar para esse caminho de ser um crime, de ser compra de votos e tal, a semelhança do que foi o mensalão. Hoje não, hoje abertamente. O Congresso articula a votação de um requerimento de urgência para um PDL que vai derrubar um decreto do presidente Lula. Aí já sai uma notícia de que o governo Lula, ou que o governo federal, para não falar do governo Lula, mas o governo federal já deve como aconteceu essa semana, eu acho que foi semana passada, que a Gleisi Hoffmann chegou a falar algo nesse sentido, de que as emendas que já estavam previstas para serem pagas já não vão ser mais pagas no mesmo ritmo que já estavam previstas, ou seja, isso abertamente, né, à luz do dia. Então, o Brasil que nós vivemos hoje, e nós que, querendo ou não, acompanhamos em alguma medida também o que aconteceu no Brasil nos últimos 15 anos, 20 anos algumas pessoas, ou até mais, né, mas é impressionante, assim, o grau de mudança, e para passar a palavra para você, como hoje o Executivo Federal, a princípio, né? Eu não sei, em nível municipal, não sei se isso ainda. Em nível municipal ainda está muito resguardado. O executivo municipal ainda está muito resguardado. É ele quem dá as cartas, é ele quem conduz o legislativo municipal. No estado também, né? Nos estados, acho que as assembleias legislativas estão lá como item de decoração, né? Em alguns estados não existem, sinceramente, não tem quase nenhuma relevância. Mas em nível federal, está muito claro que o jogo jogado hoje parte do Congresso para o Executivo, e não o contrário, como a gente tinha até há 10 anos atrás, sobretudo, né? Com a Dilma 1, pelo menos, né? A Dilma 2 eu não posso dizer, mas a Dilma 1 com certeza ainda tinha esse jogo em que o executivo dava as cartas, em que o executivo tinha muita influência e muito poder, e hoje já não tem mais. Isso nada tem a ver, como o Cristiano está falando aqui, com a tal da correlação de forças, né? Nada tem a ver com a eleição, com que o eleitor vai lá e escolhe. Não. A gente está vendo que isso está se institucionalizando, né? Ou seja, não importa muito em quem o eleitor vai votar, se ele vai votar em candidatos a deputados de esquerda ou direita, do PT, do PL, não importa. Chega lá no Congresso Nacional, há um corpo unido já, independente do seu partido, para defender essa institucionalização daquilo que há 20 anos atrás era considerado um crime, ou seja, o Congresso sendo comprado com emendas, e até, para terminar mesmo agora, até nem sei se está sendo comprado, Cristiano, porque à medida que o tempo vai passando, me parece que as emendas elas são pagas, ou são pagas por serem impositivas, e não porque estão sendo utilizadas como moeda de troca para aprovar aquilo que o governo ou que o executivo quer. A minha pergunta é o seguinte, Cláudio, agora sou eu que vou te fazer uma pergunta e tu confirma para mim. Cláudio, não existia um projeto, eu acho que era na Câmara, tá? Eu não tenho certeza, para colocar, quer dizer, desculpa, não é colocar, vamos lá de novo. Não existia um projeto na Câmara ou no Senado para tirar as emendas do relator da regra fiscal, o arcabouço fiscal? Eu não sei se tinha um projeto, mas que rolou a conversa, rolou, né?
Eu não, Sim, eu lembro que havia essa conversa, né, que alguém tinha apresentado, que era uma ideia de tirar as emendas do relator. Aí, quando eu vi isso daqui, eu disse, cara, então tá aí, né? É por isso que o governo tem a relação que tem com o Congresso, e por isso que ninguém está se queixando muito, porque faltou orçamento ali para, por exemplo, pagar o seguro-defeso, para fazer o pé de meia, em relação ao seguro-desemprego, desculpa, seguro-desemprego não, como é que é, o auxílio-doença, não tem problema, só manda uma emenda do relator ali e resolve a situação e está tudo certo, né? Eu tinha pensado nisso, que eu tenho assim uma leve desconfiança que isso foi em algum momento discutido, de colocar as emendas do relator, retirar elas do arcabouço fiscal, como se elas não fossem contabilizadas para efeitos de cálculo, algo assim que estava sendo discutido. Mas, se Cláudio, eu não estiver errado, eu também uhum, lembro remotamente, mas eu acho que é bom dar uma pesquisada mesmo. uhum. Ah, deixa isso para o Tá próximo aqui, ó. programa para a gente não atrapalhar muito o andamento da discussão. Tá aqui, eu encontrei uma manchete, né, falando Uhum. que lei com regras para emendas parlamentares é sancionado sem vetos. E aí tem aqui a notícia de que as emendas de modificação estarão fora do limite do novo arcabouço fiscal, só que é um tipo de emenda, né? Não são as Uhum. emendas do relator. Mas se eu não estiver errado, Uhum. quando foi discutido em 2023 o arcabouço fiscal, isso deve Uhum. ter aparecido sim. Ô, Cristiano, quero passar aqui no chat, agradecer quem está acompanhando e trazer uns questionamentos aqui para a gente até encaminhando. O Gil, que é membro aqui do canal, mandou o seguinte comentário, né? Os dois comentários. Com a unificação das eleições, em teoria, seria interessante dar tempo aos governantes para governar sem ficar pensando em eleições a cada 2 anos, né? Imaginando esse cenário de eleições unificadas. Entretanto, isso pode dar mais tempo para governarem distantes das necessidades da população. Qual a opinião de vocês sobre isso? Cara, então, como eu disse, na minha avaliação, acabar com o instituto da reeleição não vai fazer com que a governança, como colocou aqui, né, o relatório, não vai melhorar a governança, a estabilidade institucional. Porque, veja bem, ele vai trabalhar dentro de um curto prazo. São 5 anos para ele colocar os seus projetos em prática, e até que ele consiga destravar, depender de como é que está, vou usar a expressão petista, a correlação de forças, ou o que ele está pensando em termos de gestão, talvez não vá ser tão interessante assim. Por isso que eu acho, Cláudio, que a discussão ela já começa errada. Não é sobre ter a eleição ou a reeleição. Eu sou favorável que exista a reeleição, tá? Porque, como eu disse, é uma chance de o eleitor premiar ou punir o gestor. E mais, a discussão que deveria estar sendo feita é uma discussão sobre projeto. Porque, Cláudio, se tu tiver um projeto, se tu for um bom gestor, tu tiver uma ideia de país, tu pode, em 8 anos, meu Deus, cara, tu pode fazer muita coisa. Mas se tu não tiver ideia alguma, tu pode não fazer rigorosamente nada. Então, por isso eu acho que a discussão ela está muito equivocada. A discussão principal é o projeto de nação. Que país queremos construir? Essa deveria ter sido a primeira pergunta. Não vai ser porque vai ter a reeleição ou não ter o Instituto da Reeleição que nós vamos melhorar a qualidade da gestão no Brasil. Não, isso é um falso debate. Depois eu vou entrar aí na polêmica com o Ciro Gomes, inclusive em relação a isso, né? Eu vejo como um falso debate isso, não vai melhorar rigorosamente nada, porque não se está discutindo um projeto de país, volta a repetir isso, e se fosse para fazer uma reforma, que fizesse uma reforma estruturante, uma reforma de verdade, e não esse causuísmo que estão fazendo aqui, para justamente enfraquecer um dos poderes da República, nesse caso o executivo, deixando o poder legislativo cada vez mais forte para talvez, como dissemos aqui, adiantar o debate lá na frente
sobre um semipresidencialismo ou coisas até piores. Então, eu Mudança de vejo que a regime ideia mesmo, né? está muito equivocada, com certeza. Ó, tá aqui a manchete, né, de 2023, né, emendas parlamentares ficarão de fora do novo arcabouço fiscal, só que aqui foi uma discussão em meio ao debate sobre o novo arcabouço fiscal, isso acabou não se Perfeito. concretizando, mas rolou essa conversa, né, lá em Uhum, abril, aqui tá aqui, abril de 2023. Também quero compartilhar com vocês aqui, já que eu citei aqui o nome da ministra, Gleisi Hoffmann, né, para uhum, deixar também consignado aqui com vocês o que ela falou, né, abertamente nesses uhum. dias, em entrevista ao Valor Econômico, está aqui, né? Bate aqui, bate lá. Gleisi Hoffmann diz que emendas serão bloqueadas se pacote fiscal for derrubado, ou seja, está escancarado que é dessa forma que hoje se dá a relação entre o executivo e o legislativo, lembrando que há 20 anos atrás esse tipo de coisa aqui foi considerado escândalo de corrupção, porque mas tinha lá um operador. Porque naquela época não se tinha as emendas, né, para poder negociar à luz do dia. Então tinha que ter um operador, tinha que ter a mala de dinheiro. Era um outro Brasil, só que a mesma prática, que era comprar votos no Congresso, se mantém, né? 20 anos depois, a gente tem a mesma realidade em que você vai negociando com o Congresso não pelo poder de convencimento, né? Não, ao contrário. E sequer por cargos também na máquina pública, porque a gente está vendo que os ministérios de vários partidos lá não correspondem com o apoio das suas bancadas no Congresso Nacional, ou seja, também não tem mais isso. São só as emendas por enquanto, né? Por enquanto. Aqui no chat também, o Diego Marcelino, sem reeleição, sem reeleição e parlamentarismo, acabou a chance de um plano de projeto de país. E ele também escreveu que a esquerda não tem sucessores, né? Quando eu citei aqui, eu imagino o Cleitinho. Uhum. Citei o Cleitinho porque foi o que me veio à cabeça no Senado, né? Eu acho que ele rompeu mesmo, ele enquanto pessoa, né? O Cleitinho, se a gente considerar que as eleições elas transcorrem da forma que todo mundo fala, né? O eleitor foi lá, decidido a votar no Cleitinho e tal, né? Sem nenhum tipo de intercorrência ou qualquer coisa que possa ser questionada, se a eleição é só isso mesmo, eu ir Uhum. lá, o Cristiano, você ir lá votar e não tem nada de irregular, o que ele fez rompeu, né, rompeu com o que era a prática já o status quo lá no Senado, né? O Cleitinho lá como senador. Perfeito. Nós precisamos repensar essa democracia liberal que acaba com qualquer chance do país ter um projeto de país de longo prazo, porque a cada troca um destrói aquilo que o antecessor fez. À vontade, Cristiano. Então, é exatamente esse aqui um ponto que o Ciro Aldo, eu chamo ele assim lá no canal, né, colocou, que eu acho que é pertinente, que inclusive era outra coisa que eu estava pensando também em relação a essa discussão. De novo, né, Cláudio, se pensa em reacomodar o arranjo do presidente da República, do prefeito, o executivo, né? Enquanto se mantém tudo como está, quer dizer, nem tudo como está, né? Porque os deputados e senadores, né, principalmente os deputados federais, perdão, né, vão ganhar um ano a mais e podem ficar se reelegendo aí à vontade, né, sem se incomodar. E aí, Cláudio, já que eu falei de reforma estrutural de verdade, e aqui o Ciro Aldo, ele tocou num ponto para mim que é fundamental, que eu já estava pensando, inclusive, nessa semana, quando eu estava planejando essa discussão aqui no canal. Por que não se discute, então, essa democracia de baixa intensidade? Plebiscitos, referendos. Vamos lá, Cláudio, quantas eleições a gente já cobriu da América Latina aqui? Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Equador, e é muito, Uruguai, e é muito comum, Cláudio, de toda eleição tem as consultas populares, que são regulamentadas na Constituição brasileira, e nunca ninguém fez uma consulta popular junto da eleição. Por que nunca fez? Porque nunca consultou sobre um tema popular a população. Então, assim, é engraçado que se pensa nas jabuticabas para muda para não mudar nada, mas aí ninguém quer mexer na nossa democracia liberal de baixa intensidade. E aí eu vejo muitas vezes algumas pessoas bem intencionadas que reclamam
que a extrema-direita está crescendo demais, seja na Europa, seja no Brasil, seja na América Latina, seja onde for. Né? Mas esse pessoal, eles conseguem crescer porque a própria classe política decidiu, pela manutenção do status quo, de manter essa democracia de baixa intensidade, que não entrega rigorosamente nada, o povo está indignado e vai lá e uma hora ele se revolta e faz como a Argentina fez. Ah, vocês não estão me entregando? Cada ano troca o presidente e vai lá negociar com a FMI e eu tenho meu poder de compra reduzido, eu tenho a inflação lá no alto. Ah, então tá, então eu vou meter um louco e vou botar o Javier Milei lá. E agora vocês se virem. E 2025, este ano, tem eleição e o partido do Javier Milei, o La Libertad Avança, tem uma oportunidade muito grande de, na renovação do Congresso, né, ter maioria. Existe essa possibilidade deles formar maioria, ter muitos deputados eleitos, né? Porque lá também tem uma configuração diferente, tem aquelas eleições de meio turno, né? Tipo nos Estados Unidos, né? Que tem aquelas eleições que renovam o Congresso, né? Então, assim, Cláudio, essa discussão não está na mesa, aquela discussão que deveria estar, mudar o status dessa democracia de baixa intensidade, de falar em reformas verdadeiras para dar mais participação, criar dispositivos para aperfeiçoar a nossa democracia. Aí eu acho que, se a gente for discutir nesses termos, seria uma discussão válida, mas não. O importante é enfraquecer o poder executivo para fortalecer um outro poder, para talvez, como colocamos aqui, colocar mais força ainda no poder legislativo. Cláudio, a gente está aqui quase encerrando a discussão, e agora eu quero contar um bastidor aqui, né? Então, meu debate com a IA. Tem aqui o artigo 3º das disposições constitucionais transitórias, artigo 139, inciso 1, que fala ali sobre prefeitos, presidentes e governadores eleitos em 2026. Cara, eu te confesso, eu até te peço que tu coloque aí na tela, Cláudio, para facilitar para quem está nos assistindo aqui, tá? Eu confesso que eu tive um entendimento no início, assim, eu digo, tá, normal. O cara foi eleito ali, 24, eleito em 26, tá, não vai concorrer mais, acabou, e é isso aí. Mas aí eu disse, mas será que é isso mesmo? Será que eu não estou entendendo? Eu não sei, não me pergunte como é que eu cheguei a essa conclusão. Mas eu, em algum momento, eu fiquei pensando assim, porque eu quero esclarecer aqui, pessoal, que esse texto aqui, isso aqui é uma emenda do senador Rogério Marinho, tá? Essa relativa aos prefeitos eleitos em 2024 e os governadores eleitos em 2026. Passou por alterações de ano de referência, tá? Então, assim, isso me causou uma confusão grande, que eu estava pensando, ué, mas espera aí, mas eles estão legitimando um terceiro mandato? E eu fiquei assim, meio bagunçado das ideias. Eu digo, não, peraí, eu vou tentar entender isso daqui. Aí eu fui consultar o Gemini para eu tentar entender o que estava acontecendo. E o Gemini, ele me explicou o seguinte, vamos supor que... como é que é o nome da tua cidade mesmo, Cláudio? Mairiporã, São Paulo. Mariporã, isso. Tá, vamos supor que eu e o Cláudio, a gente forma uma chapa, tá? A gente formou uma chapa. Eu sou o titular da chapa e o Cláudio é o meu vice, tá? E em algum momento, sei lá, eu tive algum problema de saúde e decidi me afastar do cargo, e faltava 6 meses para eu terminar o meu mandato.
Aí, normal, me afastei, não cumpri o mandato, né? E quem assumiu foi o meu vice, o Cláudio. E aí, tá, digamos que o Cláudio gostou da ideia. Eu digo, pô, gostei dessa ideia aí de ocupar a titularidade. Será que daqui a pouco eu que me elegi com o Cristiano de 2020 a 2024, por que de repente eu não concorro para o cargo, desta vez como titular, 24, 28? Beleza. Cláudio foi lá e concorreu. E o Cláudio venceu o pleito. E o Cláudio, ele cumpriu o mandato 20, 24. Aí o Cláudio, né, transição 2028, transição, né, para os prefeitos. Não pode mais a reeleição. É o que está lá. Aí o Cláudio disse assim, quer saber? Eu vou concorrer de novo. O Cláudio poderia concorrer pela emenda do senador Rogério Marinho, porque o mandato que o Cláudio exerceu de titular 6 meses antes de eu concluir, ele não é considerado como, para fins de reeleição, como titular. E aí o Cláudio poderia se candidatar em 28 e ficar no cargo até 2034. Muito louco, né? Mas hoje não é assim? Cara, então, pelo que eu vi aqui, e vai ter uma mudança já em 2034, e está isso, tá ali o artigo 14, acho que é o parágrafo 5º, salvo engano, tá? Aí nem mesmo aqueles que sucederam o titular poderão concorrer. Tem uma mudança. Tá, Muito mas louco, né? hoje, então, mas vamos lá, porque o ponto de partida aí é o vice ocupando o cargo do cabeça da chapa, né? Então tem algum imprevisto, ele assume. Como aconteceu com o Ricardo Nunes, por exemplo, com a morte do Bruno Covas. Ele foi Uhum, eleito em 2020 na chapa do Bruno Covas como vice e agora foi eleito prefeito, ele isso. como cabeça da chapa. Ele não Uhum. pode concorrer em 2028? Não, não. Por quê? Porque existe uma jurisprudência do TSE que diz o seguinte, que quem tiver, se tu tiver ocupado 1 ano e meio o cargo de prefeito, como foi o caso do Ricardo Nunes, eu inclusive pesquisei isso aí, Cláudio, é considerado ele o titular, se ele superou 1 ano e meio. No caso, o Ricardo, ele ficou 3 anos e 7 meses, foi isso? Ele é o Isso, titular, isso. tá? Ele não pode concorrer. Ricardo Tá. Nunes, não. Tá, mas se ele tivesse ficado menos do que esse tempo que foi definido na jurisprudência do TSE, ele poderia concorrer. Poderia, poderia, poderia. Então, há uma previsão, não é uma previsão legal, há uma previsão de uma jurisprudência do TSE. Sim, em relação à titularidade para a reeleição. E aí isso está ali na emenda, né? Porque na emenda fala do titular. Se tu vê ali, né, na emenda, ela fala se ele não tiver ocupado a titularidade. Isso me chamou a atenção. Eu digo, peraí, mas como assim esse negócio de titularidade? Será que tem alguma coisa que eu não estou entendendo? Aí eu fui lá e separei o texto, coloquei no Gemini, e aí eu digo, Gemini, me explica isso aí. Aí o Gemini foi me levando para um monte de lugar até eu chegar nessa jurisprudência do TSE, que aí eu entendi. Daí eu digo, tá, então por este exemplo. Aí eu lembrei do Ricardo Nunes, inclusive. Aí eu disse, tá, então tá, o Ricardo Nunes, ele ficou 3 anos e 7 meses no cargo, então, para fins dessa jurisprudência, aquele foi um mandato efetivo. Ele completou o mandato, ele foi considerado o titular e ele não poderia concorrer para uma reeleição em 2028 para ficar no cargo até 2034. Agora, se ele tivesse ficado, por exemplo, 6 meses,
no cargo, aí aquilo não é considerado como ele sendo o titular e ele poderia concorrer. Muito louco, né, isso, né? Então é interessante, porque isso valeria também, por exemplo, o Rodrigo Garcia lá em 2022, que ele assume, né, o governo do estado de São Paulo depois que o João Dória deixa o governo, né, para se candidatar à presidência, ou pelo menos para a pré-candidatura à presidência da República. Então, no caso do Rodrigo Garcia, também, no caso do Rodrigo Garcia, funcionaria isso. Então, porque ele ficou, Sim, se eu Rodrigo estiver errado, Garcia, ele não sim, ficou. porque ele assumiu com 6 meses, né? Porque houve a descompatibilização Isso, do Dória, né? Para concorrer, para tentar concorrer à presidência, né? Sim, isso. nesse caso, sim. Então é isso, são as mudanças previstas, não, né? Propostas, né? Bom deixar claro, né? Perfeito. São Mas mudanças vamos então para o propostas. Ciro, então. Vai Vamos lá, lá, para a gente encerrar. Tá. Então, como eu disse para vocês, né, é uma discussão que nos pertence. E assim, o Ciro Gomes, o Ciro Gomes é um cara que ele defendeu inúmeras vezes, tá aí em vídeo, tá no livro dele, que ele defende o fim da reeleição. Só que qual é a diferença? O Ciro, ele defende com certas condicionalidades. Ele diz, ó, eu entrego a minha reeleição em trocas de reformas. Aí ele fala das reformas estruturais, fala do pacto federativo, ele fala do projeto reindustrializante e também, por que não, das reformas políticas que o Ciro defendia. Como, por exemplo, a gente falou, né, daquela eleição em 3 turnos, né, que era uma das propostas do Ciro Gomes. Ele defendia o voto distrital misto, salvo engano, ele defendia isso também. E tem uma polêmica ali, tem uma polêmica que, inclusive, eu e um amigo, a gente discutiu que eu, particularmente, sou contrário, né? Que o Ciro defendia uma redução do número de deputados e senadores. Tá? O Ciro defendia isso. Eu, particularmente, sou contrário porque eu acredito que isso pode causar uma crise de representação política. Tá? Para a gente começar aqui já na primeira polêmica e a minha primeira discordância em relação ao Ciro Gomes. E, como eu disse, o Ciro, diferentemente dos nossos parlamentares, ele ainda estava trazendo uma contraproposta. Ele entregava o mandato dele, né, da reeleição, acaba com o Instituto da Reeleição em troca das reformas. Beleza. É uma proposta que, aparentemente, né, à luz de uma certa inocência, parece ok. Mas, assim, desculpa, Ciro, mas não, cara, eu não concordo com isso. Eu acho que tu está sendo muito inocente em propor uma coisa dessa. Né? Primeiro que eu já discordo da ideia de não ter a reeleição, porque eu acho que a reeleição, se tu tiver um plano bem estruturado, projeto de país, com um longo prazo, com 8 anos que seja, tu consegue, talvez, construir um legado para daqui a pouco pode ser que alguém venha te substituir e continue o projeto, né? Ah, impossível? Ué, a gente não viu acontecer no México agora? O México não tem reeleição. São 6 anos, né? Lá no México, né? E o López Obrador conseguiu eleger a Cláudia Sheinbaum, que agora está dando continuidade no que ele construiu, né? Ah, não quer um exemplo da esquerda? Tá bom, eu dou um exemplo da direita. A gente não gosta do Nayib Bukele. A gente odeia o Nayib Bukele. Mas, assim, ó, vocês acham que o Nayib Bukele ele tinha maioria dentro do parlamento de El Salvador? Eu vou dizer para vocês que não. Inclusive, ele tinha muita resistência. Mas o que, que o Nayib Bukele fez? Ele começou a fazer aquilo que muitos políticos não querem fazer. Ele percebeu que, por mais que a gente discorde, tá, pessoal? A gente não concorda com o Nayib Bukele, mas ele foi inteligente. Ele chamou o povo para a jogada. Ele disse: não, ó, vem comigo. Toda vez que tiver uma votação que for do interesse do meu governo, vocês vêm comigo e faz barulho lá. Inclusive, ele usou o exército para coagir, né, os parlamentares. Ele usou de estratégias ousadas. Mas, enfim, com o tempo, ele conseguiu formar maioria política, ele conseguiu dar um jeitinho lá de contornar para ele ter o poder total. Hoje, lá em El Salvador, hoje o cara, pô, nem se fala, né? E o caminho das pedras, um pouco mais árduo, eu posso usar o próprio presidente Gustavo Petro, uh,
a correlação de forças que os petistas adoram falar lá na Colômbia, eu acho que é pior, hein? É pior. Mas o presidente Petro não está lá dentro do gabinete, ele vai para a rua, ele convoca o povo, ele faz plebiscito, faz referendo, ele está tentando energizar o próprio mandato, que é, por exemplo, o que fez o Nayib Bukele lá em El Salvador. E deu certo, ele mudou a correlação de forças para ele. O Petro, eu não sei se vai conseguir isso, mas ele está tentando. E mesmo com a correlação de forças que não é favorável, pensando de novo o argumento petista, cara, ele está avançando com dificuldade, com certeza, com atropelos, com muita dificuldade, resistências, com certeza. Mas, cara, ele não deixa de tentar energizar o próprio mandato. Então, assim, Cláudio, eu acho inocente da parte do Ciro, mesmo que eu concorde, eu acho que é uma proposta melhor, mas, assim, é uma ingenuidade ele pensar que o Instituto da Reeleição, que os caras vão botar a mão na consciência e, de repente, todo mundo vai pensar em prol do país, vai abraçar as reformas do Ciro e nós vamos mudar o patamar, né? Eu acho, assim, que a ideia em si, sem pensar naquilo que, nas possibilidades, eu acho que assim, a ideia é até interessante, o que o Ciro estava propondo. Só que ela esbarra nos próprios fisiologismos, nos interesses do nosso Congresso. E aí é uma certa ingenuidade do Ciro acreditar que os caras vão chegar e vão abraçar as ideias dele e o Brasil vai mudar de patamar, porque é isso que a nossa classe política está pensando, né? Então, é só esse o ponto que eu queria debater sobre o Ciro, porque, assim, em relação a outros debates, o Ciro não tem conversado, talvez a gente até teria que provocar ele nesse sentido para ver o que ele pensa. Agora, de uma coisa eu sei que ele não é a favor do semipresidencialismo, que é a discussão que a gente acha que os deputados e senadores podem querer adiantar, isso o Ciro já se posicionou. Ele era contra, acha uma excrescência essa ideia de semipresidencialismo, mas é bom que se diga que, historicamente, o Ciro ele é parlamentarista. Ele defendia o parlamentarismo. Inclusive, falando de novo em reformas, o Ciro ele defendia, na sua proposta de reforma política, o mecanismo do recall, né? É o voto de censura, para quem preferir também, né? Que é um mecanismo que tem no semipresidencialismo e também no parlamento, que é o mais comum, né? Então, são esses os pontos que eu queria colocar em relação ao Ciro Gomes, porque assim, é uma discussão que volta e meia surgia, que o Ciro tentava tornar isso popular, tentava buscar um consenso, mas, como eu disse, é um ponto do qual eu não concordo com o Ciro Gomes, acho que tem que se manter, sim, a reeleição, porque é só no longo prazo e com um bom projeto, e ele, na minha opinião, tinha esse bom projeto, pode ser que surja outra oportunidade de termos um outro candidato reformista de verdade, e talvez com longo prazo, com um bom projeto, tentando reenergizar essa democracia de baixa intensidade, que, aliás, o Ciro, bem ou mal, ele tentou isso também. Né? Eu só não sei como é que seria ele no cargo, mas fora dele ele já estava tentando construir o papel dele. Mas o importante é depois, é quando tu assume. E nesse ponto aí, eu não sei se ele conseguiria, se ele batalharia tão forte por isso, mas se não o fizesse, ele teria um futuro não muito auspicioso. Diferentemente aí do Nayib Bukele, que, como eu disse, né, fez esse caminho que a gente está dizendo, e também, por que não, Gustavo Petro, com desafios maiores, hoje, né, pelo menos, está fazendo, assim como, por exemplo, por que não? O próprio o Lopes Obrador, alguém acha que o Lopes Obrador era um cara que nasceu unânime no México? Não, foi a luta política, foi durante o mandato que ele construiu a autoridade, construiu o Morena com a força que ele tem, né? Então, a única saída que eu veria para o Ciro
ter sucesso na sua empreitada reformista seria essa energização da democracia e ele fazendo a luta diária pela conquista das reformas que ele batalhou, que ele divulgou, melhor dizendo, né, durante a sua campanha. E eu acho que nós poderíamos ter um caminho diferente que seria, que não me passaria essa ideia, pelo menos hoje, né, de que o Ciro estaria confiando em um Congresso que a gente sabe que não tem compromisso nenhum com o futuro do país. Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, muito obrigado, viu, pela retomada do espaço trabalhista. O canal está à disposição, companheiro. Perfeito, Cláudio, obrigado. Desculpa se eu me estendi um pouco ou me atrapalhei um pouquinho também, acontece, né? É um retorno, às vezes bate uma certa ansiedade para falar, às vezes a gente esquece uma coisinha aqui, outra ali, ou às vezes pode aparecer alguma coisa que a gente não estava imaginando, então faz parte do ao vivo, né? Mas obrigado, pessoal que assistiu. Depois o Cláudio vai me passar aqui o vídeo para eu transmitir lá no canal num outro dia. No mais, era isso. Obrigado pelo espaço. Eu espero que o pessoal tenha gostado do debate e estressem esse debate, pessoal, porque não é trivial a mudança que os caras estão querendo fazer. E eu acho que se mudar, vai ser pior, tá? Esse é o meu recado final. Agradeço demais a todos e todas que acompanharam ao vivo. Quem acompanha depois também um forte abraço, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal da Prática Política, se inscrever também no canal Em Nome da Rosa, o arroba está na descrição do vídeo. Forte abraço, muita saúde, até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau.